A geopolítica observa as determinações do fator geográfico na história dos povos. No final das contas, o que prevalece na história de longa duração não são as ideologias ou os regimes políticos, mas a projeção de poder dos estados e suas alianças com base no domínio sobre os recursos naturais do planeta. Esse domínio pode ser por conquista e anexação de territórios, caso das guerras de ocupação, ou pelo livre mercado global, onde quem tem os recursos financeiros estabelece grande parte da lógica da organização do sistema econômico. Podemos entender o peso geográfico da história através da evolução de duas regiões geográficas bastante distantes, a América do Sul e a Eurásia. Na América do Sul, o sistema de poder regional está distribuído entre três grandes atores estatais: Venezuela, Argentina e Brasil. O equilíbrio de poder sul-americano depende do reconhecimento mútuo da autodeterminação nacional e das esferas de influência entre esses três players. Assim, embora ao longo do século XX o Brasil tenha tomado da Argentina o papel de líder regional, essa hegemonia relativa passa pela cooperação deste país platino. Esse é o caso do Mercosul. Analogamente, a balança de poder regional passa também pela influência da Venezuela, cuja dimensão territorial e localização reserva ao país uma posição de destaque no cenário regional, não importando qual o regime político interno desse país. Por assim dizer, a Venezuela será sempre um importante ator regional, não importando nem mesmo eventuais desacertos de seus governos. Nossa segunda região, usada como exemplo das determinações da geografia na história, é a Eurásia. Podemos observar neste mapa mundi que a Europa não passa de uma península do imenso continente asiático, com o qual está umbilicalmente ligada pela geografia e pela história. As migrações e trocas comerciais colocam em contato povos desses dois continentes desde há milhares de anos. Na imagem, observamos um dos caminhos da famosa Rota da Seda, percorrida pelas caravanas que cruzavam a Ásia em direção à Europa. O geógrafo inglês Halford Mackinder observou ainda antes da Primeira Guerra Mundial que o poder naval inglês somente poderia encontrar competidores à altura nos poderes terrestres. O objetivo do Império Inglês deveria ser impedir a qualquer custo o fortalecimento desses estados localizados no coração das vastas extensões continentais da Eurásia. À época de Mackinder, Alemanha e Rússia eram as duas grandes nações que poderiam dominar os vastos recursos naturais dessa massa continental. Além dos ricos solos agrícolas dispostos em largas planícies mecanizáveis e das imensas reservas minerais, incluindo carvão e petróleo, seu heartland, ou coração da terra, significava uma área central protegida dos ataques das potências navais. A Primeira Guerra Mundial representaria justamente uma aliança entre os poderes terrestres alemão e austro-húngaro, desafiando a coalizão liderada pela Inglaterra e que reunia ainda França e Rússia. A solução apontada por Mackinder e que seria seguida pela Inglaterra logo após o término da Primeira Guerra seria a criação de uma série de pequenos estados independentes, com a única função geopolítica de tamponar, isto é, separar aqueles dois grandes poderes terrestres. A lógica era fragmentar os poderes políticos da massa continental eurasiática, para permitir a continuidade da hegemonia do poder naval inglês. E o primeiro alvo foi a Alemanha e seu aliado, o Império Austro-Húngaro. Os mapas a seguir mostram que entre 1914 e 1918, a Alemanha viu-se amputada em sua área original e o Império Austro-Húngaro totalmente extinto. Esta estratégia fragmentadora seria usada novamente depois pelos Estados Unidos, sucessor do poder naval inglês. O final da Guerra Fria permitiu aos Estados Unidos ampliarem essa tática da fragmentação política dos estados rivais, estimulando o desmembramento de diversas nações da derrotada União Soviética. Podemos observar neste mapa as diversas nações independentes surgidas no leste europeu.
e que antes pertenciam à União Soviética. Evidente que a Rússia não foi totalmente dobrada, pois é ainda o país de maior dimensão territorial do mundo, 2 vezes maior que o Brasil, e é rica em petróleo e gás natural, e herdeira do arsenal nuclear da era soviética. A Rússia já reemergiu outras vezes na história, graças ao seu fator geográfico. Mas nas últimas décadas, outro ator poderoso surge na massa euroasiática. Trata-se da China, que além do desenvolvimento industrial, ancorado nas zonas econômicas especiais de seu amplo litoral do Pacífico, projeta-se cada vez mais na direção do Oriente Médio, como uma aliança com o regime anti-ocidental do Irã e das ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central. A China cresce decididamente na direção do Heartland. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Bom estudo!